Olá, companheiros servidores, mais uma vez nós estamos aqui no programa Sindesc TV, trazendo as informações do movimento sindical e as informações dos parceiros que participam das lutas do Sindesc. Hoje eu tenho comigo aqui o presidente dos sindicatos policiais civis de Santos e região, Márcio Pino, que também é um grande parceiro do sindicato e tem uma luta muito forte em defesa da sua categoria. Eu não digo nem no estado de São Paulo, em todo o país, porque já se tornou referência. Tô errado, Márcio? Você que tá dizendo, né? Não tô dizendo nada. Vamos lá, espero que seja, né? Mas vamos aí. Mas ainda tem muito a caminhar, né? Tô aí aprendendo aí com o pessoal. Márcio, você é modesto, porque o seu trabalho é muito importante. Você representa uma categoria que sofre continuamente sabotagens do governo do estado e mesmo assim continua firme na luta, tá? E eu quero começar te perguntando o seguinte, Márcio. Vocês estão aí em campanha salarial, buscando negociação com o governo, que a gente sabe que cria muitas dificuldades. No dia 31 vocês têm uma assembleia, tem uma ação importante aqui em Santos. Eu te pergunto o seguinte, como que está esse trabalho? A categoria está mobilizada? A gente tá convocando a categoria para participar, né? A gente vem num trabalho aí já no início do ano e infelizmente o governo não abriu as portas para negociação, né? Tivemos que procurar a justiça e agora a gente vai ter que dar uma continuidade no movimento para fortalecer e forçar o governo a negociar, né? Agora a gente espera que a categoria participe e venha com a gente aí nessa luta aí. A gente sabe que não é fácil, né? O governo do estado, ele é um governo que difícil negociação, né? Com o servidor, não é só com os policiais, mas as demais categorias, as demais secretarias, os servidores, pronto, vêm num arroxo salarial aí numa falta de reajuste, de reposição há mais de 3 anos, e a gente conta com a participação da nossa categoria aí para fortalecer o movimento. Ô Márcio, por que o governo do estado cria tantos empecilhos para as entidades sindicais que representam os policiais civis? Por que o governo não trata a questão da segurança como uma política pública que ela merece? A gente vê o descaso, né? Uhum. Não só com a segurança pública, né? Mas tudo aquela atividade que é prioridade para o Estado, que é saúde, educação e segurança, a gente vê o descaso, né, do governo. E a falta de negociação, de diálogo, acaba prejudicando ainda mais, né? Não só os servidores públicos que ali trabalham, né, que são colaboradores do Estado, né, mas a população, né, se vê prejudicada diretamente com o, a falta de apoio, né, e a falta de investimento do governo nesses setores. Ô Márcio, vamos fazer um exercício aqui de futuro, né? Um exercício de futurologia, né? Quer dizer, se o governo do PSDB saísse o ano que vem, entrasse um outro governo que não fora dessa plataforma partidária que está aí, seria melhor para a categoria? Analisando a conjuntura política. Isso é difícil de falar, né? É difícil de falar porque não tem como você partidarizar, né? Você falar um partido é melhor, o outro partido é pior. No meu tempo de polícia que eu tenho aí, entrei na polícia, no governo do atual partido, Certo. e era o governador era o Alckmin, e eu vejo isso daí, não vejo melhoras. Agora, se outro partido, se um outro governador Certo. irá mudar, aí isso daí Só o futuro dirá, né? só o futuro dirá. Agora, eu acredito o seguinte, a população que está sofrendo é o que tem o maior peso no voto, ela tem que pegar e tentar mudar, né? Tentar botar alguém que atenda realmente aos seus interesses e às suas necessidades, né? E o principal que eu vejo é educação, saúde e segurança, né? Hoje o pessoal não tem educação para os seus filhos, em contrapartida, o que acontece? Essas crianças se veem afastadas da sociedade e acabam não tendo
um ingresso num emprego, não tem uma qualificação, muitas delas acabam indo para o crime, sendo captada pelo crime. Ok. Saúde não se tem e segurança muito menos. Então é hora de mudar, né? É hora de pegar e escolher melhor seu voto. Quem será esse daí? Não sei, mas aquele que entra deverá ter esses compromissos básicos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Márcio, falar um pouquinho de política, porque o governo golpista que está aí, ele fez passar a reforma trabalhista. Quer dizer, ela gera uma série de mudanças na atuação do movimento sindical, né? E vai ter rebatimento, evidentemente, também na categoria que você representa. A questão é a seguinte: como que o sindicato está trabalhando para... vou pegar a questão do negociado sobre o legisado. Como que o sindicato está trabalhando para garantir a representação na base, aqui na região? Com relação à reforma trabalhista, nós policiais civis, em razão da falta de reconhecimento do governo, não nos afetou tanto, não nos afetou. Mas nós, como co-irmãos, nós sentimos essa mudança sendo prejudicial. Inclusive é o seguinte: nós não podemos, nós somos co-irmãos e no mundo sindical não podemos pegar e falar não é comigo, não tem nada a ver. Não é comigo, sem dúvida. não é comigo, mas atingiu um co-irmão, atingiu um parceiro, atingiu um amigo, pronto, está mexendo com a gente também. Então, no caso que a gente vê aí, essa reforma trabalhista, que foi a primeira que se passou, a gente vê muito prejudicial para a classe trabalhadora como um todo, a gente não vê nenhum ponto positivo. Com relação aos sindicatos, vê que enfraquece, não só os sindicatos, mas as centrais nas quais fazemos parte, centrais, federações, e enfraquecendo o sindicato, com certeza, enfraquece o trabalhador, porque o sindicato é o exército que está ali para lutar em defesa dos interesses do trabalhador. Então a gente vê com muita preocupação. A gente, mais uma vez eu falo, 2018 está aí, está próximo, vamos votar não só focando no executivo, focando no governador, no presidente da república, mas focando principalmente no legislativo. As mudanças têm que acontecer. A gente está vendo aí quem foi que votou contra e quem votou a favor do trabalhador. Aí eu não sou favorável, por exemplo, tem que mudar tudo. Não, existem pessoas boas lá. Nós temos que saber quem é que está do lado do trabalhador. E naqueles dali, sim, vamos manter. E aqueles que, por exemplo, traíram o trabalhador, que disseram que lá não tem, que nem ouvi um dos deputados falando que aqui não adianta manifestação nem nenhum burburinho que venha da população, porque aqui não tem, o povo aqui não tem vez, o povo aqui quem vota são os deputados. Não é quem vota são os deputados, tudo bem. Mas quem vota neles, quem coloca os deputados lá dentro somos nós. Então a hora é da mudança. 2018 eu acredito que vai ter grandes mudanças. E prova disso que eles estão aí preocupados, acelerando a reforma política aí, a toque de caixa, e pronto, em benefício dos seus interesses. Não pensam no coletivo, não pensam numa reforma política para atender a demanda. Não, o poder pelo poder, né? A reforma política é o seguinte: eu quero me manter aqui como eu que voto, deixa eu fazer uma coisa que pronto, que me favoreça. Mas eu acredito que é isso daí, a mudança. Como voltando com relação às reformas, eu vejo que isso daí não é uma coisa que beneficia. Eu estou vendo aqui virar uma China. Vão gerar emprego? Vão. Mas e aí? Trabalhar para quê? Se você não vai ter... Garantir seguridade. Uma coisa que foi conquistada há tanto tempo. Exatamente. Aí vem a toque de mágica para atender interesses de uma classe minoria, totalmente contrária ao que os grandes economistas falam, que para resolver o problema, né? É o quê? Distribuir rendas, né? Aqui não, aqui quanto mais concentrar, melhor. É isso daí, essa reforma trabalhista que vem aí. Ô Márcio, eu fiz essa pergunta para uma liderança assim, o país não está na mão dos economistas? Porque até eu fiz uma analogia assim, na Idade Média,
o rei tinha como o seu guru o Papa. A igreja tinha muita influência. Quer dizer, hoje, a gente, dentro de um cenário neoliberal, a gente sabe que ela é movida pela economia, o capital e tudo mais, só que eu tenho sentido essa influência cada vez mais significativa. As reformas mostram isso. Você tem essa mesma visão? Tá falando com relação aos Ah, economistas? eles ditam o que dá para ser mudado, o que não pode ser. Eu não vejo os economistas, porque tem economista que prega o quê? A distribuição de renda para como é que se fala? Para uma sociedade Uma mais ala justa. pequena, né? Mas tem. Mas tem, claro. O que acontece Sem não dúvida. são os economistas, aí sim o poder econômico, os interesses, que são o quê? São os investidores, são os especuladores, que são os ruralistas, mas não são os agricultores, nem os agropecuários, são aqueles que pegam o quê? Vivem especulando e não produzindo. Os agricultores de subsistência, então, eles estão fadados, né? Entendeu? Estão fadados. Você vai ver aí, caramba, esse escândalo que teve da JBS aí. Será que o pequeno agricultor teve os mesmos benefícios dados a ele com juros tão baixos? Quantos não tiveram que entregar, pequenos agricultores que tiveram que entregar sua fazenda com a seca do Nordeste? Porque o gado morreu, porque não tinha água, e se colocar numa situação onde foram obrigados a vender o pequeno pedaço de terra do seu sustento para ir trabalhar num subemprego numa grande capital. Enquanto isso, pronto, prevalece o quê? Certo. Esses daí que financiam campanhas, que propinam para ampliar o poder, ter mais musculatura. Infelizmente é isso. Então, os economistas, eu vejo o seguinte, deveriam, por exemplo, o governo, que o governo é o peso moderador, deveriam ter na balança os economistas que realmente atendem os interesses de todos, né, do Estado. Né? O Estado não é representado só pelo capital. Né? Exatamente. Tem uma série de fatores que fazem obra também. Sem dúvida. Ô, Márcio, você estava falando da questão da conscientização, né? E nós estamos há um ano das eleições, né? Então, vamos escolher um novo presidente, novos governadores, parlamento também vai ser renovado. A questão é a seguinte: você acha que dá tempo de fazer do movimento sindical enfatizar o trabalho de base, esse trabalho de conscientização, e a gente, todos nós ali, em 2018, promover uma reviravolta? Porque a gente não é só trocar uma peça pela outra, a gente precisa trocar uma questão de filosofia política, né? De oxigenação, de entendimento do que é melhor para nós. É possível? Se não mudar agora, meu amigo, não muda nunca mais, meu amigo. Nunca mais. Se agora não mudar, meu, com tudo que vem acontecendo, com as pauladas que os trabalhadores estão tomando, o povo tem que acordar. Infelizmente, depende muito do povo. O povo, eu vejo o povo apático, às vezes até atordoado, mas a hora da mudança é agora. E os sindicatos que têm que ir nas suas bases, tem que se movimentar, tentar esclarecer e tentar promover essa mudança aí, mostrando realmente a luz. Nós temos bons políticos aí que a gente vê que não viraram as costas, né? Não vou citar nome para não ser injusto, mas tem vários aí que pegou agora nessa fase aí, nessa fase horrível que nós estamos passando aí, onde a representação da classe trabalhadora no Congresso Nacional é ínfima, mas a gente viu que tem representantes nossos lá persistentes. Vou citar um nome aqui, para não deixar o Paulo Paim, é um exemplo disso. Não, Paulo Paim é um defensor contumaz dos trabalhadores, sempre foi, né? Arnaldo Faria de Sá, a quem quero mandar um forte abraço, estive com ele 2 dias atrás, um homem muito sério, íntegro, que também está na luta. Então a gente tem uma luta antiga, né, inclusive. Entendeu? Então a gente tem alguns ali. Esses caras se tornaram os perdizes no meio daquele pântano de bandidos lá, né, cara? Eu cito que tem ainda alguns ali que a gente,
graças a eles, não, a gente tem uma esperança que nem Sim. tudo está perdido. Então, Mas tem que a gente colocar mais pessoas que sejam, por exemplo, nessa linha para a gente pegar e ter uma força maior. Né? Chega de um Congresso Nacional com 2/3 de representantes da... 2/3 não, mais do que 2/3 aí mistura, do né? poder econômico. E o Mistura, trabalhador não tem nem 1/3 lá. exatamente, né? Mistura a turma do quanto pior melhor, a bancada do patrão, a bancada, enfim, e o trabalhador sempre espremido, né, contra as cordas, né, Márcio? E onde deveria ser diferente, né? Porque a Exatamente. classe trabalhadora é o maior número de votos que temos, né? Mas isso não se reverte nas urnas, né? Sem dúvida. Então é culpa do próprio trabalhador. O trabalhador tem que se conscientizar e na hora de votar em quem o representa. Sem dúvida. Mas deixa eu te perguntar, por que o movimento sindical, ele deixou esgarçar de uma forma tão abrangente a sua inserção dentro da vida partidária? Porque o movimento sindical ele é um movimento que surgiu das comunidades, político por natureza, para lutar contra a opressão dos patrões. E aí ele ganhou a sua musculatura. Quer dizer, ele deveria... E ele ajudou, por exemplo, a criar o Partido dos Trabalhadores. E, né, o exemplo mais claro. Por que o movimento sindical se esgarçou e ficou tão míope essa relação? Por quê, cara? As alas sindicais, os partidos também... Por que elas ficaram tão fracas, sem tanta influência como outrora, cara? Eu sou contrário do sindicalismo envolvido na política. Eu acho que por isso que os sindicatos eles são apartidários. Eu acredito que esse é o caminho. Não que a gente não se envolva na política, a gente não se envolve na política partidária. Eu acredito que esse é o caminho. Para quê? Lógico que a gente não pode estar omisso na política, a gente tem os nossos candidatos que defendem nossos interesses, mas a partir do momento que acabou a se envolver e entrar na política partidária, o que eu acho que aconteceu? Acabou perdendo um pouco da credibilidade perante a categoria. Isso daí acabou afastando um pouco o trabalhador do sindicato. Então eu vejo que a gente tem que dar uma mudança, tentar fortalecer nossa representatividade. Por exemplo, tem bons sindicalistas que a gente vê que já tendo uma boa noção na área sindical, às vezes cansa e às vezes vê na política um caminho legal, aí bacana, possibilidade de atuar. Aí eu acho que é bacana. Mas o sindicato ligado diretamente com a política partidária, eu acho que enfraquece um pouco. A gente tem exemplo do que você citou, não vou citar legendas nem siglas, mas na época que uma das maiores centrais que nós temos, ela ficou refém de um personagem. Então ela muitas das vezes deixou o trabalhador de lado em prol do interesse do governo, que era ligado a ela. Pronto. Quanto que o trabalhador não perdeu com isso? Perdeu muito. Então, acho que tem que saber dividir. Governo é governo, sindicato é sindicato. Eu te pergunto isso, Márcio, porque eu também entendo dessa forma. Não é para estar vivendo, atuando, mas para poder levar pautas, discutir pautas, sugerir pautas, ajudar a fomentar candidatos, aqueles chamados sangue puro. Você acha que isso seria um caminho razoável, não? É bom. Que venha da base. Aí, por exemplo, venha da base, a categoria aprovou o nome daquela pessoa para estar lá defendendo os interesses da categoria, isso é normal. Assim como os médicos, eles acabam apoiando, esse médico daqui é o que representa, é uma porta aberta, vai no legislativo, no executivo, isso eu acho normal. Agora, tem que se haver aquela separação, né? Porque o sindicato faz o papel dele, pronto. Aí o político vai fazer o dele. E o nosso é mais a função de cobrar e reivindicar
do que a de estar lá dizendo, não dá, né? Porque se vai ser governo, a gente tira por que nem vai. Eu no sindicato, eu vejo até eu que nem vai, entendo, mas tem uma relação também de patrão e empregado Uhum. com os funcionários. E a gente sabe que a demanda, às vezes, a gente não consegue atender toda, mas nunca deixa de conversar, nunca deixa de dialogar. A partir do momento que um sindicato, uma central passa a ser governo, ela não vai ter aquela relação de governo e de Perde aquela linha perde a linha independente, né? independente. Isso daí falou a palavra certa, independente. Então não pode perder a independência sindical. Sem dúvida. Concordo contigo também, concordo contigo também. Ah, nesse novo cenário de atuação sindical, a unicidade é muito importante, né? Então eu te pergunto o seguinte, como que é a relação, Márcio, do Simpolsan, por exemplo, com o Sindeste aqui na Baixada Santista? Como que ela é hoje e como que você enxerga ela ali mais para frente, traçando uma perspectiva dentro desse novo cenário que está se desenhando de luta e mobilização, cara? Eu sou suspeito para falar, né? Pronto. Aqui, como eu sou na região aqui, eu sou um dos sindicalistas mais novos, eu acho que é eu e o Miro. Nós somos os caçulas, né? Então a gente sempre teve o apoio eu aqui, principalmente do Sindeste, do Sintra Saúde, por aqueles que me apoiaram, porque também são da mesma central da qual eu faço parte, então sempre ali ajudando, né? Então a relação ultrapassa a relação de co-irmandade, né? A gente, pronto, vai naquela de professor e aluno que vai aprendendo, e a gente sempre aqui tem a maioria dos nossos movimentos fazemos juntos. Quando tem alguma coisa ligada, por exemplo, vai à central, estamos juntos também. Então, essa parte de unicidade sindical com relação aos interesses quando atinge trabalhador, independente da categoria por exemplo, se é servidor municipal, se é estadual, se é com relação a uma reforma, a gente está sempre unido. Então, a unicidade na luta também representa a união também dos interesses de todos. A gente tem que colocar nessa junção a nova central, né? Queria que você falasse um pouquinho também, porque dessa relação, afinal de contas, o sindicato é filiado à nova central, né? Nós somos filiados à nova central. No começo, a gente, que nem vai, antes de ser filiado, já tínhamos sempre o apoio, sempre fomos lá nas lutas lá, sempre contando com respaldo. E aí foi natural. Entramos, aí continuamos e fazemos parte da história delas. Eu um pouquinho, como é que se fala? Cheguei depois, né? Uhum. Mas mesmo assim, pronto, tratado como se fosse um daqueles fundadores, sempre com carinho, com respeito. Então, teve o congresso agora esse ano em Praia Grande, renovamos o mandato, e do qual faço parte dessa atual diretoria, e fico muito contente de fazer parte desse grupo, né? Do qual o Fábio tá lá, o Paulo. Então é muito bacana, meu. Então, e vamos lá, minha vida agora é aprender um pouco, né? Ainda sou novo aí, poxa. Você vai ver a história do Paulo Pimentel aí, ver a minha, aí eu falo, caramba, eu só tenho que estar olhando, eu fico olhando assim, aí vendo as histórias. Se eu for ver a história do Paulo, eu vejo que o meu ainda estou no começo do roteiro ainda. E o Paulo, tem uma vida toda, já fez livro, já está virando filme, e aí, pronto, e só aprender, né? Tanto eu fiz até um viveirinho lá no sindicato, espelhando no viveiro lá do Paulo, lá do sindicato dele. Não, mas é essa mixagem do movimento sindical, os mais experientes, os mais novos, no teu caso, trazendo toda essa oxigenação, essa energia, essa força, essa vibração, e assim o movimento sindical se congraça na luta em defesa dos trabalhadores. Isso e você hoje é jovem, mas lá na frente você vai ter a experiência necessária para orientar um jovem que vem.
Esse é o ciclo, né? O movimento sindical não pode perder, né, o Márcio? O movimento sindical não pode perder esse ciclo, né, cara? Tem que estar De sempre... engajamento que sai do nosso coração e que É nos legal, nutre, né? vai sempre renovando, mas a gente sempre vai muito mais fácil o nosso caminho do que o deles, né? Sem dúvida. Porque eles foram os bandeirantes, né? E nós chegamos lá, a estrada já estava aberta, né? Então pra gente ficou um pouquinho mais fácil. É que nem o meu avô dizia, tirar toco de árvore para fazer estrada não é mole não, mas depois que tira, a coisa flui, né? Mas alguém tem que tirar, né? Alguém tem que fazer. Alguém tem que ser o precursor, né? Ô, Márcio, quero te agradecer pela honra de conceder a entrevista, de estar aqui conosco, né? Eu já te disse muitas vezes que você é um cara que chegou no movimento sindical para colaborar, uma pessoa séria, transparente, inteligente, uma cabeça diferenciada, tem política e vai promover a transformação necessária na vida dos policiais civis. Isso é uma questão de tempo e isso vai acontecer. Eu quero aqui, para finalizar, que você deixe um recado para os trabalhadores, para os companheiros servidores, policiais civis, todos os companheiros que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, pedir a presença de todos dia 31, né? 31 de agosto, na Câmara Municipal, vai ter a Assembleia para a gente deliberar trilhar nossos novos movimentos que vamos fazer em razão da negativa do governo em atender nossas reivindicações. E falar que a gente está aí lutando, estamos correndo atrás aí para um melhor caminho e para, se Deus quiser, dias melhores, que hoje em dia nós estamos aí num momento difícil, né? Principalmente os servidores públicos no contexto geral, né? Quando se fala em déficit, quando se fala em rombo do governo, o primeiro a se falar é tudo ligado ao trabalhador. É a Previdência, é os funcionários públicos, e nunca se fala no seguinte, na roubalheira, nunca se fala no superfaturamento de obras, no superfaturamento de máquinas, objetos de que é feito aí, nesses famosos aditamentos de contratos. Isso daí nunca se fala. Agora, não se falam dos cargos de confiança, que existe, mas sempre é o coitado do trabalhador, né? E o que eu digo, né? Teve uma palavra de um político aí, não vou citar nome, aí falando, não, nós não vamos aumentar os impostos, não vamos fazer isso. Aí pronto, não vai aumentar o imposto, legal, bacana, isso daí é o que todos deveriam fazer, né? No momento de crise, onde diz que a inflação está lá embaixo, você não tem como aumentar impostos. Mas bacana. O que eles fazem? Vamos reduzir os servidores, os cargos vagos não vai ter, vai estar lá aberto, vai estar uma lacuna. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Faz lembrar aquelas marcas de chocolate, aquelas barras de chocolate. Eles não aumentam o preço, mas era 200 gramas quando você comprava, hoje já está 125. Eles não aumentaram o preço, mas diminui a quantidade. É a mesma coisa. Você não aumenta aumenta os impostos, mas em compensação você não dá saúde, você não dá segurança, você não dá educação. Então pronto. Você não precisa aumentar os impostos. Você reduziu tudo aquilo que era para ser oferecido com os impostos. Então você, indiretamente você aumentou. Quando você pega, eu fiz a analogia da barra de chocolate, é isso. Você não aumenta o preço da barra de chocolate, mas em compensação você dá metade para o povo, que já não tinha nada. O povo já ia num posto de atendimento médico, já não era atendido. Com 50% reduzido dos funcionários, e quando ele vai ser atendido? Nunca. A gente passou outro dia, pronto, eu estava indo lá, falam tanto do tratamento falam pro homem e fazer o exame da próstata, faça, pronto, cuide-se, legal. Um amigo meu pegou e estava lá sem plano de saúde, acreditando que
que a rede de atendimento médico fosse resolver. Ele falou, pô, Márcio, eu só fui lá porque tinha propaganda. Foi. Descobriu que estava com a próstata, com problema na próstata. Ou seja, alteração no PSA. Não, na próstata pegou. Sabe como é que ele está hoje? Ele está 4 meses, meu. Sabe para quando vai ser a consulta dele? Para novembro. Pronto. Então gasta-se mais com propaganda do que com atendimento. Então gastam tanto numa emissora aí, numa grande emissora, para se falar, para ir, para dizer que está fazendo, aí mostram, ó, tudo bonitinho. Quando vai ver, o cara demora 6 a 8 meses. Quando isso daí, aquilo que era uma coisa que seria viável tratamento, passa a ser uma coisa já desproporcional, já sem solução nenhuma. Ou seja, uma vergonha, quer dizer, as políticas públicas subordinadas aos números, né? Isso aí. O nosso país não tem respeito pelas políticas públicas. Mas vamos aí, vamos pegar, vamos ver se a gente Beleza. melhora, 2018 melhora. Companheiros servidores, a troca de informações aqui que nós tivemos nesta enriquecedora entrevista com o companheiro Márcio Pino fortalece a nossa luta e mobilização. Espero que vocês tenham gostado. Então não deixe de assistir, não deixe de trocar informações na base com seus companheiros, tá certo? Assista essa entrevista pelos nossos canais no Facebook, no YouTube e no site www.sindestv.com.br. Márcio, obrigado, meu irmão. Tamo junto e misturado. Um abraço, servidores. Até a próxima. Tchau.